Muito bem, vamos para o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Meus irmãos, eu procurarei hoje ser o mais breve possível. Hoje, no final da manhã, eu acabei dando um mau jeito aqui na lombar e eu estou à base de salompas e comprimidos. Então, vou pedir a sua compreensão nesse sentido, porque ficar em pé é um pouco complicado. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, verso de número 22, perdão. A palavra de Deus vai dizer: pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, a este estudo. Pedimos a sua direção, a fim de que os nossos corações e mentes estejam atentos à palavra do Senhor. Tira qualquer empecilho, ó Deus, que nos faça atentar à tua vontade. Usa o teu servo, Senhor. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nunca é demais deixá-los a par da questão que nós estamos estudando um livro que é exemplo para aqueles que estavam passando por sofrimento. Eu sempre digo isso para vocês para relembrar o contexto do porquê Hebreus 11 está escrito na Bíblia. Os versos 32 a 39, você não precisa abrir, mas os versos 32 a 39 do capítulo 10 vão deixar claro como o escritor de Hebreus estava dizendo para aqueles irmãos, para que eles pudessem perseverar na fé. Existiam muitas situações as quais eles estavam sofrendo, principalmente perseguições, mas aprove a Deus poder deixar claro para aqueles irmãos que eles precisavam confiar nas promessas futuras. O cristão que confia no presente, a tendência é desanimar, a tendência é confiar em homens. Então, é importante entender que as coisas que estão faladas aqui são de homens e mulheres de Deus que, mesmo em meio aos sofrimentos do tempo presente, os seus olhos estavam no futuro. Então, o cristão ele precisa entender essa grande realidade. Então, meus irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, nós temos várias figuras que exemplificam uma confiança inabalável nas promessas de Deus. E eu vou dizer a todos vocês que talvez esse seja o maior demérito do cristianismo atual. Não lembrar-se das promessas de Deus. Muitos acabam vendendo a sua fé por situações do presente ou coisas que esse mundo pode lhe oferecer e não esquecem, ou pelo menos esquecem aquilo que Deus havia já dito na sua palavra, que o que é a esperança de cada um de nós. Então José, aqui citado no versículo 22, é um exemplo de fé perseverante, assim como os demais que temos visto. A fé dele não se baseava naquilo que ele poderia ver, mas na certeza das promessas futuras de Deus. O contexto, se caso você posteriormente quiser ler na sua casa, está de Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50. Ali nós temos toda a história de José, aonde a Bíblia deixa claro que Deus preparou muitas provações, muitos testes, para que ele pudesse, posteriormente, ser o grande líder que ele foi. Só que para isso, o que precisou acontecer? Ele precisou passar por traições familiares, ele precisou passar por escravidão, injustiças e tentações. A grande questão, meus irmãos, é que muitas vezes crentes, quando começam a passar por alguma situação em sua vida, a sua tendência por vezes é desanimar. E mais uma vez é importante destacar que as provações, elas têm um propósito soberano de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então José, para ser colocado no lugar que ele esteve e ser o segundo em todo o Egito, ser o grande homem de Deus, para que posteriormente o plano soberano de Deus passasse por ele,
precisou passar por várias situações. Então, também é o exemplo para nós como as provações elas são importantes nas nossas vidas. Eu quero, meus irmãos, falar sobre a profundidade da fé de José, primeiramente, e assim como eu lhes disse, eu creio que nós vamos ficar por aqui hoje, dentro das questões que eu já lhe apresentei de saúde que eu estou. Mas abre sua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 50, versos 24 e 25, porque eu quero dar a vocês um contexto daquilo que aconteceu com José, não simplesmente explicar o verso 22, mas aprofundar-nos um pouco na história de José. Então, primeiramente, meus irmãos, nós vemos José como exemplo de fé visionário. Por quê? Se você tem a sua Bíblia aberta, veja o capítulo 50, versos 24 e 25. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Aonde que José estava, meus irmãos, quando ele falou isso? Aonde? Oi? Não entendi. Não sabe? Ele estava no Egito. Ele estava no Egito, meus irmãos. E embora ele tenha vivido em um ambiente altamente idólatra, porque o Egito ele é conhecido pelos muitos deuses, e além de estar numa terra idólatra, ele também estava longe da sua terra natal. Posteriormente, ele mandou trazer os seus familiares de Canaã, mas ele estava no Egito. Dentro dessas questões, quando aqui ele chega no final da sua vida, ele entendia que os seus olhos iriam fechar nesse mundo, mas ele cria nas promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que um dia existiria uma terra onde os judeus, eles habitariam como a terra da promessa. Então ele cria que ele não deveria ser enterrado naquele lugar. Ele cria nas promessas de Deus, mesmo não sabendo quando elas seriam. Então ele pediu: quando eu morrer, ou após eu morrer, quando vocês saírem daqui, vocês levem os meus ossos e enterrem posteriormente na terra prometida. Então, ele fez a menção da saída dos filhos de Israel do Egito, sabendo que apesar de não viver para ver isso, Deus cumpriria a sua palavra. É aquilo, meus irmãos, que nós já temos falado nas últimas quartas-feiras. José, ele olhava muito além da sua geração. Os olhos do cristão não devem estar naquilo que nós podemos ver. Nós não trabalhamos por aquilo que nós podemos ver. Por exemplo, se nós falamos de Cristo para alguém e nós estamos nos esforçando para que alguém possa ouvir o Evangelho, nós não estamos querendo apenas que a pessoa entregue sua vida a Jesus aqui, mas que ela tenha a sua vida transformada, o seu destino transformado, e que através dela outras pessoas também podem chegar a Cristo. Por exemplo, falamos no sábado sobre a vida do pastor Daniel Bortoluzzi. Hoje existe uma igreja lá em São Cepé, por conta da fidelidade do pastor Roger e dona Sharon, que em 88 abriram essa igreja. Anos depois, pastor Antônio foi ganho para Cristo, e hoje ele pastoreia a Igreja Batista Fundamental em Santa Maria. Então note como a fidelidade de uma pessoa, ela pode produzir muitos frutos que nós não temos ideia. Então eu não devo, quando tem uma pessoa e eu posso falar de Cristo para ela, eu não vou pensar, eu vou falar de Cristo para essa pessoa para que no futuro tenha uma igreja. Não. Mas na esperança de que essa pessoa possa transmitir o Evangelho e o máximo de pessoas possível possa entregar sua vida a Jesus. Então notem o mal que nós cometemos quando nós não fazemos o básico, que é falar de Cristo. Como nós estamos fazendo com que pessoas possam, a passos largos, irem para o inferno.
E essas pessoas poderiam produzir outros cristãos, e, no entanto, pela nossa ineficácia em falar do evangelho, muitos deixam de converterem-se a Jesus. Não que nós iremos os converter, mas é a nossa responsabilidade falar, e Deus é quem vai fazer o resto. Então, meus irmãos, nós entendemos que José, naquele momento, não sabia o tempo que Deus iria libertar o povo, mas ele sabia e cria nas promessas de Deus que ele iria libertar o povo, porque Deus já havia prometido aos seus antepassados. Veja no capítulo 45 de Gênesis, versos de 5 a 8. Nós estamos enxergando a profundidade da fé de José. Nós vimos um momento no final da sua vida. Agora veja no capítulo 45, versos de 5 a 8. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda vos restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá. Preste atenção nisso, meus irmãos. Anota na sua Bíblia. Coloca entre parênteses aí, soberania de Deus. Olha a maturidade que José ele tinha demonstrado. Passado toda aquela desgraça que os irmãos fez com ele, ele disse o seguinte, mais uma vez, verso 8. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim... Quem, meus irmãos? O que está escrito na sua Bíblia? Quem? Sim, Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Maturidade espiritual vem com o tempo. Maturidade espiritual vem de uma vida que passa por provações. Vem de uma vida que passa por provações e confia em Deus. Confia nas promessas de Deus, que nunca vai nos abandonar. Note, aqui nós poderíamos agir, ou pelo menos ver, que José poderia agir ressentido dos seus irmãos. Aquele bando de inútil que com inveja vendeu o seu irmão para os egípcios. Ele poderia pagar na mesma moeda, ele poderia ser vingativo, ele tinha poder para isso. Só que o que ele fez, meus irmãos? Ele percebeu que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. Aí vocês notem o abismo que existe entre nós. Como muitas vezes, tantas coisas ocorrem conosco, a vida sai diferente daquilo que nós planejamos e como muitas vezes nós perdemos a fé. José passou mais de 10 anos para entender isso. E muitos cristãos vendem ou perdem a sua fé na primeira ocasião. É por isso, meus irmãos, que nós somos hoje a geração de cristãos mais fracos espiritualmente que já pisou nesse mundo. Porque se nós fôssemos usar o linguajar do momento, boa parte dos cristãos hoje são um bando de Nutella. Cristão raiz, e eu me coloco nesse meio, meus irmãos. Cristão raiz são aqueles que nos países onde há perseguição, eles continuam vivendo por sua fé em Cristo. Eles não têm a sua vida por importante, eles continuam servindo ao Senhor. Os seminários estão cada vez mais vazios porque hoje já não existem cristãos que entendem que vale a pena você investir a sua vida em servir a Cristo. Só aqui na nossa região, nós temos pelo menos 3 igrejas sem pastor ou em rumos de não ter pastor.
O grande problema é que nós não entendemos a nossa responsabilidade. E dentro da igreja, por vezes, nós precisamos quase que implorar para os cristãos para viverem uma vida de santidade, para simplesmente frequentarem os cultos, para simplesmente terem uma vida aonde vão ler a palavra de Deus, aonde vão ter um tempo de oração. Nós precisamos, por vezes, implorar as pessoas para fazer o que é básico de todo cristão. E nós não estamos falando, eu não estou falando dos outros, estou falando de mim, estou falando de vocês. Nós poderíamos ir muito mais além do que nós temos feito. Isso como igreja, e não só como indivíduos. As nossas famílias poderiam muito mais ser abençoadas se nós fôssemos mais fiéis. Teríamos maridos mais fiéis a Deus e mais fiéis às suas esposas. Esposas mais fiéis a Deus e fiéis aos seus maridos. Não homens e mulheres que por vezes flertam com aquilo que o diabo por vezes oferece para nós. Jovens poderiam ser mais fiéis com as suas mentes, com as coisas que veem, com as coisas que ouvem. Poderiam ser mais fiéis a Deus, investindo sua vida em servir. Mas hoje, meus irmãos, nós estamos envoltos e satisfeitos com a tecnologia que nós temos. Parece que as pessoas do passado, elas não trabalhavam. Ah, não, pastor, eu tenho que trabalhar, então as coisas de Deus vão ficar de lado. Então, as pessoas não trabalharam nos últimos 4, 5 mil anos. Ninguém precisava trabalhar. Só que a diferença é que eles não tinham televisão para ficar assistindo. Eles não tinham celular e redes sociais para ficar perdendo tempo. Eles cuidavam da sua vida, não ficavam cuidando da vida alheia. A igreja verdadeira, conforme Atos capítulo 2, eles tinham tudo em comum. Não é que eles gostavam da mesma coisa, mas eles sabiam que o mais importante era Cristo e aquilo era o que juntava cada um deles. Então a maturidade que nós vemos aqui em José é a maturidade que falta em muitos de nós. Entender que por mais difíceis que sejam as coisas que nós passamos, por mais que nós soframos, por mais que as coisas saiam diferente da forma que nós queremos, existe um plano maior que nós não entendemos e talvez demoraremos anos para entender, ou talvez simplesmente nós não entenderemos. E está tudo bem. Porque se você e eu cremos em Deus, nós entendemos que aquilo que Ele faz sempre, 100% do tempo, é o melhor. E ponto final. Cada vez que nós lutarmos, que nós nos debatermos, que nós reclamarmos com Deus, nós estamos perdendo oportunidades grandes de poder ser homens e mulheres de Deus. O mundo aí fora, eles querem uma conta recheada, achando que aí eles serão alguém nesse mundo. Para Deus, meus irmãos, o importante não é quanto você tem no banco. Para Deus, o importante é o que tem dentro do seu coração. O que significa o seu serviço. O que significa a sua adoração. O irmão Salomão e a Esther estavam cantando um hino. Dai-nos luz da tão gloriosa luz de Jesus, o Salvador. Tá. Aí Deus olha para você e fala assim, beleza, vou te dar luz. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Essa é a situação, meus irmãos. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para servir a Deus com fidelidade. Temos ou não temos? Temos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de orar ao Senhor. Falar com Deus. Nós temos. Nós temos o privilégio de pensar. Além do mais, o Espírito Santo, ele vai nos auxiliar na compreensão da palavra de Deus, também quando nós estudarmos a palavra de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então eu pergunto para vocês, o que mais nós precisamos? Nós precisamos de dinheiro? Nós precisamos de tempo? Sinceramente, meus irmãos, com perdão da palavra, nós precisamos tomar vergonha nas nossas caras. Porque quando nós queremos, nós temos tempo para todas as coisas.
Nós temos tempo para passear, nós temos tempo para descansar, nós temos tempo para estar com a família, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para almoçar, nós temos tempo para jantar, nós temos tempo até mesmo para ficar deitado, largado no celular. Mas por que para a vida cristã nós não temos tempo? Se é aquilo que para o cristão é o investimento mais correto que nós temos. A conta bancária não vai aumentar, mas a intimidade com Deus vai. Sabe, meus irmãos, eu estava pensando, pensamento vago. Nós que já demos aula para crianças, e eu digo nós porque lá em meados de 98, 99, lá na Igreja Batista Nova Vida, eu era um dos responsáveis pelo culto infantil e dava aula para mais ou menos 40, 50 crianças. Era mais ou menos aquele grupo que nós tínhamos. Sabe, meus irmãos, ainda hoje, alguns daquelas crianças são jovens, com as suas famílias formadas e que servem a Deus fielmente. Alguns tratam a gente com maior carinho porque se lembram do tempo que nós estávamos juntos. A Ruth é uma dessas. No meu tempo de seminário, ela era uma criancinha da idade da Esther, eu fui professor de escola dominical dela. Mas eu estou dizendo isso para vocês pelo seguinte, nenhum de nós sabemos o que todos aqueles que estão diante ou debaixo da nossa responsabilidade, o que eles se tornarão. Nós não sabemos. Algumas dessas crianças que hoje estão na igreja, que são nossos filhos, futuramente eles serão grandes homens ou grandes mulheres perante a sociedade. Terão oportunidade para estudar, terão oportunidade para trabalhar, terão oportunidade de construir boas famílias. E eu sei que esse é o desejo de todo pai. Só que você ora pelos seus filhos para que sejam grandes homens ou grandes mulheres de Deus? Você ora pelo futuro marido ou pela futura esposa dos seus filhos? Você ora para que os seus filhos, para que possam investir a sua vida em servir a Deus, em usar os seus talentos para a glória de Deus? Porque esse é o dever de cada um de nós. Às vezes, os nossos filhos, eles não terão o desejo de servir a Deus. Mas eu digo para todos vocês que se nós buscarmos fazer a nossa parte, a probabilidade é muito grande de poderem servir ao Senhor. Não é 100%, porque o coração do homem é enganoso. Conheço muitos irmãos fiéis a Deus, cujos filhos, lamentavelmente, escolheram outro caminho. Mas eu sei que o dia que comparecerem diante do Senhor Jesus Cristo, o Senhor verá a fidelidade, o empenho dos pais em criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas nós precisamos investir os nossos joelhos, meus irmãos. Nós precisamos investir o nosso tempo em orar. A Bíblia fala que muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Tudo isso eu estou dizendo para vocês, porque se nós não investirmos a nossa vida em ser fiéis a Deus, nunca nós vamos passar pelas coisas que nos acontecem sempre, sem compreender que há um propósito maior naquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu não sei o que nos espera. Talvez alguns de nós passarão por tragédias terríveis nas suas vidas. Talvez a vida de alguns vai ser um pouco mais light. Eu fiz essa pergunta no domingo. Por que será que as provações na vida de uns são maiores do que nas vidas dos outros? Será que porque eu sou alto e largo, as minhas provações têm que ser maior do que lá da Marina ou da Isadora, que são menores que eu e mais magrinhas? Deus não nos olha por essa régua. A resposta, como foi dada naquele dia, está em 1 Coríntios 10:13. Que Deus não vai permitir algo que nós não possamos passar. Se nós estamos passando, meus irmãos, por pior que seja, por mais doloroso, por mais pesaroso que seja, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para nós. E se nós confiamos nas promessas de Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso, meus irmãos.
É essa maturidade que nós precisamos hoje começar a correr atrás. Eu desafio a todos vocês. Dali a pouco eu vou lhe dar a oportunidade, você vai fechar os seus olhos e você vai dizer para Deus: Senhor, não obrigado pelas bênçãos, mas obrigado pelas provas. Obrigado porque por piores que sejam, por mais difíceis que sejam, o Senhor está do meu lado. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Os irmãos creem nisso? Vocês creem nisso, meus irmãos? Se nós cremos nisso, nós precisamos começar a viver essa realidade. Lerei novamente, verso 8 do capítulo 45. E aí nós vamos encerrar por hoje. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai a Faraó, o Senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meus irmãos, entendam o seguinte: a fé que José manifestou não negou a dor que ele passou. A fé que ele teve não excluiu todas as dificuldades que ele passou. Mas uma coisa nós vemos: ele entendeu que todas elas, as dores, as tribulações, as aflições, as mentiras, as traições, todas elas foram uma oportunidade que Deus usou para moldar o caráter dele, a fim de que ele fosse o grande homem de Deus que ele se tornou. Então nós não sabemos o que as coisas que nos esperam, o que Deus está querendo nas nossas vidas. Se você crê que há um propósito maior, agradece a Deus. Procura confiar. Procura derramar o seu coração diante de Deus, orar mais. Talvez é isso que nos falta, orar mais. Nesse momento eu peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração diante de Deus, agradeça. É você que sabe o que está passando na sua vida. É você que sabe quais são suas lutas, suas dores, suas dificuldades. Você que está em casa da mesma forma, derrame seu coração diante de Deus. Nós não vamos estender esse tempo, mas da mesma forma eu orarei entre eu e Deus. E daqui a alguns segundos eu orarei para encerrar esse tempo. Então, coloque seu coração diante de Deus, abra o seu coração diante de Deus e seja grato, não pelas bênçãos agora, mas pelas provações, porque Deus, Ele sempre está do seu lado, nunca te abandonou e tem um propósito que muitos de nós não entendemos, mas Ele sabe. Então, alguns segundos e nós já oramos todos juntos. Senhor nosso Deus, nós sabemos que de maneira diferente o Senhor trabalha nas vidas de cada um de nós. Com certeza, entre nós, ou até aqueles que nos assistem pelas redes sociais, existem pessoas que talvez estão não só desanimadas, mas desesperadas por tantas situações que têm acontecido nas suas vidas, mas que elas enxerguem que a saída pode não estar tão perto quanto elas gostariam, mas que nesse momento o que elas precisam fazer é render-se a Jesus. É implorar a Jesus que possa dar-lhe o conforto necessário e a força necessária para passar pelas provações. Assim como Paulo disse aos Coríntios, as provações, elas têm um limite, porque o Senhor sabe o que nós podemos suportar, por mais difíceis que sejam, mas nós precisamos confiar. Nós precisamos crer nas suas promessas, de que um dia nós estaremos ao lado do Senhor e enquanto nós estivermos aqui, são oportunidades para servirmos de todo o nosso coração. Faz de nós grandes homens e mulheres de Deus, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Talvez não chegaremos a ser governadores ou pessoas em posições de destaque na sociedade, mas diante do Senhor, que nós possamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Guarda o coração dos nossos filhos, ó Deus. Guarda os nossos corações.
Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por tua palavra, em nome de Jesus. Amém.